Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão, você precisa descer. Essa estrela. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de você. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. E hoje vamos meditar no capítulo 23, versículos 1 até o versículo 3, que nos diz assim: Então o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritos naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos ao capítulo 23 e, conforme anunciei na reflexão passada, o interesse do rei Josias pelos caminhos do Senhor o conduziu a uma reforma no templo que estava deteriorado depois de 2 reinados que foram desagradáveis ao Senhor, o que levou ao seu abandono. Então, ele agora manda reparar todas as brechas no templo para que este pudesse novamente ser um lugar para a adoração a Deus, o Senhor. E a Bíblia nos mostra lá no capítulo anterior que foi encontrado o livro da lei, o livro do concerto de Deus com o povo de Israel, ou do povo de Israel com o Senhor. E este fora lido diante de Josias, e quando Josias ele ouve o que estava escrito naquele livro, isso o conduziu ao que nós vimos aqui no capítulo 23, que é uma convocação para uma renovação de aliança do povo que fazia parte dos reinados anteriores e estavam, segundo o entendimento de Josias, em uma condição ruim diante do Senhor por causa das palavras do livro que ele encontrou, que dizia qual que era o comportamento ou resultado do comportamento das pessoas quando estas abandonassem ao Senhor. Estava escrito lá qual seria o resultado, e isto assombrou a Josias. Ele não queria que aquilo acontecesse diante dos seus olhos. Então, a Bíblia diz que ele sobe à casa do Senhor. Quando um líder ele quer ver uma situação transformada, nós vemos pela atitude de Josias que o primeiro a começar a mudança é ele próprio. Josias é o primeiro a ir à casa do Senhor. A Bíblia diz que o rei sobe à casa do Senhor. E então, com ele sobe todos os homens de Judá e também os moradores de Jerusalém. Com ele sobe os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde as crianças até os adultos, ou seja, todos atenderam ao convite de Josias ou à convocação de Josias para uma renovação de aliança,
Nós podemos dizer que esta atitude de Josias trouxe um grande avivamento espiritual para o povo de Israel, que estavam distanciados do caminho de Deus, do caminho do Senhor, que viviam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, conforme os reis que a eles governavam. Então, nós vamos ver que o mais interessante é que a Bíblia diz que Josias, ele convoca o povo para renovar a sua aliança com o Senhor e andarem novamente nos caminhos do Senhor, conforme a orientação do livro que eles acharam, que era a palavra do Senhor. Aí a gente volta a pensar, será que nós, que talvez temos um exemplar da Bíblia Sagrada, que é o mesmo livro que foi encontrado por Josias na restauração do templo lá em Jerusalém, nós que talvez temos, um exemplar, não como o dele, pois é muito provável que o seu, pela época da história, tinha somente os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos hoje, mas nós que temos esta Bíblia completa, será que nós temos este cuidado de procurar saber qual é a orientação que ela traz para que nós possamos comportar-nos conforme o que nela está escrito? Isso foi o que Josias chamou o povo para fazer. Vamos fazer tudo conforme está escrito neste livro, Ele diz ainda que tem que ser assim, olha, ele convoca o povo a guardar, a andar e guardar, andar e guardar, ou seja, era para andar conforme a Bíblia ensinava o povo e guardar isso no seu coração, ou seja, não era para ser algo forçado, obrigado, mas algo que era motivado pelo prazer, pela alegria de fazer conforme a vontade do Senhor. A isso ele acrescenta que deveria ser com todo o coração e com toda a alma. Aquilo que você faz com o coração, aquilo que você faz com a alma, você envolve o mais íntimo do seu ser, você faz com prazer, você faz com alegria. O rei Josias está convocando o seu povo a servir ao Senhor com alegria, com sinceridade, com a sua alma, que nós possamos, assim como Josias, a cada dia servir ao Senhor com este sentimento, com este envolvimento, para que nós possamos desfrutar o melhor daquilo que Deus tem para as nossas vidas, na experiência da comunhão com Ele. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Continue nos acompanhando e compartilhando para abençoar aqueles a quem você ama. Amém? Obrigado pela companhia. Até a nossa próxima reflexão.